tarde escaldante derretia o asfalto da BR-101, um monstro de concreto e suor que serpenteava pelo coração da Bahia, próximo à cidade de Itabuna. O sol, implacável, castigava cada metro da rodovia, e dentro da cabine do velho Scania de seu Jorge, o ar-condicionado, já cansado de tantos anos e quilômetros, mal dava conta de lutar contra o calor sufocante. Mais de 60 anos de vida e uns bons 40 de estrada haviam esculpido o rosto de seu Jorge, transformando-o numa paisagem de rugas profundas e linhas de expressão que contavam histórias silenciosas. Suas mãos, grossas e calejadas, pareciam fundidas ao volante, uma extensão natural de um homem que havia dedicado sua existência a cruzar o Brasil. Ele era o retrato vivo do caminhoneiro brasileiro, um batalhador incansável, honesto em sua essência e dotado de uma paciência que faria Jó inveja. Décadas haviam se passado desde que seu Jorge empurrou pela primeira vez um pesado caminhão, levando e trazendo não apenas mercadorias essenciais, mas também um universo de experiências, causos e lições aprendidas sob o céu vasto e muitas vezes inclemente do país. Cada cidade, cada curva da estrada, cada parada em um posto de beira de estrada era um novo capítulo em sua enciclopédia particular de vivências. Naquele dia, contudo, o destino reservava um encontro que fugia ao script usual de sua rotina, uma experiência que se gravaria em sua memória, não pela beleza da paisagem ou pela leveza da carga, mas pela arrogância cega e pela reviravolta inesperada que viriam a seguir. O ronco monótono do motor, a única trilha sonora que acompanhava seu Jorge, foi subitamente rasgado pelo som estridente de uma sirene. Uma viatura da Polícia Federal, com as luzes azuis e vermelhas girando freneticamente, surgiu no retrovisor, piscando de forma insistente, quase agressiva. Seu Jorge, que sempre andara na linha, com documentação em dia e a carga perfeitamente regular, sentiu um frio na espinha. Um pensamento rápido e inquietante cruzou sua mente. Deus, o que será que eu fiz? Ele sabia que na estrada, mesmo o mais ínfimo detalhe podia se tornar um problema. Com a calma que só a experiência confere, ele sinalizou e come a manobra, pesada e lenta característica de seu gigante de metal. Encostou o Scania no acostamento empoeirado. 2 agentes, uniformizados e com a postura rígida de quem personifica a lei, desceram da viatura. Um deles, visivelmente mais jovem, com a feição séria e uma altivez que beirava a soberba, se aproximou da cabine. Era o agente Ramos. Seu nome, já conhecido em alguns círculos de caminhoneiros e até mesmo entre colegas de profissão, vinha acompanhado da fama de ser excessivamente rigoroso, por vezes abusivo em suas abordagens. Há quem dissesse que ele carregava um ar de superioridade que o impedia de enxergar as pessoas além de meros números ou suspeitos em potencial. Seus olhos, protegidos por óculos escuros que refletiam o sol baiano, pareciam perfurar a alma de seu Jorge, buscando algo, qualquer coisa, que justificasse sua presença ali. Documentos do veículo e habilitação, motorista. E saia do caminhão agora, ordenou Ramos, com um tom de voz seco e uma inflexão que não admitia questionamentos. Oh, you hesitate. Não havia uma pitada de cordialidade, apenas a frieza de quem exerce o poder de forma autoritária. Seu Jorge, sem pressa, mas sem demora, pegou seus documentos na prancheta que ficava sempre ao seu lado e desceu do caminhão. A altura entre ele e o jovem agente era notável, mas a forma como Ramos o tratava já denunciava que aquela não seria uma abordagem rotineira. Aquele encontro, motivado pela arrogância cega do policial e pela aparente fragilidade do caminhoneiro, estava prestes a desencadear uma série de eventos que nem o agente Ramos, em sua prepotência, nem seu Jorge, em sua humildade, poderiam prever. O palco estava montado para um drama inesperado, onde a lei e a justiça se encontrariam de uma forma que desafiaria as expectativas de todos. O agente Ramos, com um sorriso de escárnio que beirava a crueldade, deu início à sua vistoria. Não era em absoluto uma inspeção comum, daquelas que a maioria dos caminhoneiros já estava acostumada. Era um espetáculo de poder, uma demonstração explícita de sua autoridade, ou mais precisamente, de seu abuso dela, com movimentos bruscos e desnecessários. Ele revirava as poucas caixas de objetos pessoais de seu Jorge na cabine, jogando livros, mapas amassados e até mesmo um pequeno terço no chão empoeirado do acostamento da BR-101. Nada parecia estar à altura de suas expectativas distorcidas. Seus olhos vasculhavam cada canto,
como se o velho Scania fosse um tesouro de ilícitos. E o caminhoneiro, um criminoso disfarçado: "O que o senhor transporta, velhinho? Tem certeza que é só isso? Não esconde nada aí, não?" Ramos disparava. As perguntas, cada uma mais capciosa que a anterior, com um tom de quem já havia julgado e condenado. A voz era carregada de uma ironia mordaz, a mesma que ele usava para intimidar e desestabilizar. Seu Jorge, com a paciência que só a estrada e os anos de vida podem ensinar, respondia tudo com uma serenidade que parecia desarmar a agressividade do agente. Ele explicou, pela terceira vez, que transportava apenas produtos de limpeza, com nota fiscal e toda a documentação em ordem, exatamente como havia sido conferido no ponto de partida. Cada palavra de seu Jorge era calma, ponderada, uma rocha contra as ondas da provocação. Mas Ramos parecia insatisfeito. A verdade e a transparência não eram o que ele buscava. Ele queria mais. Queria encontrar uma falha, um deslize, qualquer coisa que justificasse a exibição de sua prepotência. Sua busca não era por justiça, mas por validação de sua própria superioridade. Não encontrando nada na carga, o foco do agente Ramos se voltou para a pessoa de seu Jorge. Começou a fazer piadas de mau gosto sobre a idade do caminhoneiro, sobre a aparente simplicidade do velho Scania, sobre a vida árdua e muitas vezes solitária de quem vive na estrada. Não devia estar aposentado, não? Deixando a vaga para os mais novos? "A estrada é para quem tem fôlego, velhinho", provocou, rindo de sua própria graça, um riso que ecoava vazio na imensidão da rodovia. Era um riso que não encontrava eco no agente Silva, o outro policial. O agente Silva, que havia permanecido em silêncio durante todo o processo, observava a cena com visível desconforto. Seus olhos por trás da aba do boné transmitiam uma mistura de vergonha e impotência. Ele pigarreou algumas vezes, como se quisesse intervir, dizer algo, mas a autoridade e o temperamento explosivo de Ramos o impediam de qualquer movimento. A omissão por vezes pesa tanto quanto a ação. Seu Jorge respirava fundo, as narinas dilatando-se ligeiramente enquanto tentava manter a calma. A indignação, no entanto, começava a borbulhar em seu peito, um calor incômodo que se espalhava por suas veias. Ele já havia visto de tudo na estrada: acidentes trágicos, cargas roubadas, colegas em apuros, mas nunca uma humilhação tão gratuita, tão desprovida de qualquer propósito, além de infligir dor e mostrar poder. Aquele agente não estava ali para fiscalizar. Estava ali para dominar, para diminuir o que o agente Ramos, em sua cega autoconfiança, não sabia. Era que por trás daquele semblante tranquilo de caminhoneiro, daquelas mãos calejadas e daquela paciência quase infinita, residia uma mente afiada. Um intelecto que havia desvendado as complexidades da lei, por anos a fio. O velhinho à sua frente, que ele tratava com tanto desdém, possuía uma história de vida muito mais complexa, muito mais rica e, sobretudo, muito mais respeitável do que ele poderia sequer imaginar em seus sonhos mais audaciosos. A semente da reviravolta estava lançada naquele acostamento empoeirado da BR-101. A cada palavra arrogante, a cada gesto de desrespeito, o agente Ramos estava, sem saber, regando essa semente. E o caminhoneiro, o velho Jorge Msua Aporente, passividade, estava prestes a colher os frutos de sua própria arrogância. O desfecho, para o agente Ramos, seria não apenas uma surpresa, mas uma lição indelével sobre a verdadeira natureza da autoridade e do respeito. Uma lição que ele carregaria para o resto de sua carreira e talvez de sua vida. O cenário estava pronto para que a balança da justiça, ainda que de forma inusitada, começasse a pender para o lado da humildade e da verdade. A humilhação parecia não ter fim naquele trecho abafado da BR-101. O agente Ramos, embriagado pelo próprio poder, continuava seu interrogatório agressivo, destilando insinuações venenosas. Ele sugeria, com ares de quem detinha a verdade absoluta, que seu Jorge poderia estar envolvido em atividades ilícitas, mesmo sem a mais remota prova ou indício. A cada pergunta capciosa, o ar ao redor do caminhão parecia ficar mais denso, carregado de uma tensão quase palpável. Ramos não se contentava em apenas revistar. Ele queria que seu Jorge sentisse o peso de sua autoridade, que se encolhesse diante de sua onipotência. "Você não sabe com quem está falando, seu velho. Eu sou a lei aqui. Eu mando aqui", bradou Ramos, a voz ecoando pela paisagem monótona,
enquanto batia com a palma da mão no capô do caminhão de seu Jorge. Um gesto que era tanto de superioridade quanto de ameaça. Ele chegou a ameaçar levar o caminhão para o pátio da Polícia Federal e o próprio seu Jorge para a delegacia. Só para averiguação, disse ele, com um sorriso cínico, como se essa averiguação não fosse, na verdade, uma forma de prolongar o constrangimento e o abuso. Seu Jorge, que até então havia mantido uma postura de paciência quase sobre-humana, sentiu um limite sendo transposto. A linha entre a fiscalização e a humilhação gratuita havia sido esmaecida e agora pisoteada. Era o momento de agir. Ele olhou nos olhos do agente Ramos, olhos que, apesar da juventude, carregavam um brilho de arrogância que seu Jorge conhecia bem de seus anos nos tribunais, com uma voz que, apesar de calma, era firme e carregada de uma autoridade inesperada para um simples caminhoneiro. Ele disse: "Moço, eu já respondi a todas as suas perguntas. Meus documentos estão em ordem, a carga está regular e o meu itinerário é legal. Se o senhor tem alguma denúncia ou suspeita concreta, por favor me diga qual e me apresente um motivo justo para essa conduta. Caso contrário, eu peço que encerre essa abordagem desnecessária e desrespeitosa." A calma e a firmeza na voz de seu Jorge pegaram Ramos de surpresa. Houve uma microexpressão de hesitação em seu rosto, uma breve pausa em sua fúria, mas o orgulho ferido e a natureza de sua prepotência rapidamente o fizeram recuperar a pose arrogante. "Agora o velhinho ficou valente, é? Quer me ensinar a fazer meu trabalho?" retrucou, com um sorriso debochado que distorcia seus lábios. Era um sorriso que não alcançava seus olhos, que ainda pareciam surpresos com a ousadia do caminhoneiro. Ele estava acostumado com a submissão, não com a contestação. O outro agente Silva, que até então estava em silêncio e observava tudo com um desconforto crescente, pigarreou discretamente. Era um som pequeno, quase inaudível no barulho da rodovia, mas que transmitia uma vontade de intervir, de aplacar a situação. No entanto, ele hesitou. A hierarquia e talvez o medo das represálias de Ramos o impediam de agir abertamente. Nesse momento crucial da nossa história, queremos fazer uma pausa para agradecer a você, que está nos acompanhando e se emocionando com cada capítulo. A jornada de seu Jorge é um espelho das muitas injustiças e superações que acontecem nas estradas e na vida. Se você está gostando, se essa história te tocou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização e nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias incríveis como essa, cheias de drama, reviravoltas e lições de vida. E para que a gente possa te conhecer um pouco melhor, interagir mais de perto e sentir o calor da nossa comunidade. Nos conte nos comentários de onde você é e qual é o seu nome. Queremos saber quem são os amantes da estrada que nos acompanham. A sua participação é o motor que nos impulsiona a seguir em frente. A atitude de seu Jorge não era de desrespeito à autoridade, mas de quem conhecia seus direitos e não se deixaria intimidar por uma demonstração vazia de poder. Ele havia visto demais em sua vida para se curvar diante da arrogância. A verdade é que, por trás daquele caminhoneiro, aparentemente comum, com suas roupas simples e seu caminhão surrado, existia um homem que havia dedicado sua vida à justiça. Um homem que por anos a fio foi um pilar da lei, um intérprete e aplicador da justiça em sua forma mais pura. E aquele homem, ali, na BR-101, estava prestes a dar uma lição inesquecível sobre humildade, sobre o verdadeiro significado da autoridade acima do tudo, sobre o respeito que se deve a todo ser humano, independentemente de seu cargo ou aparência. O agente Ramos, em sua ignorância e prepotência, havia beliscado um gigante adormecido, e o despertar prometia ser espetacular. A insistência do agente Ramos em manter a humilhação, em prolongar aquele tormento gratuito, sob o sol causticante da BR-101, acendeu uma faísca na memória de seu Jorge. Não era uma faísca de raiva cega, mas de uma consciência aguda. Ele percebeu que a situação havia ultrapassado todos os limites do razoável. A ignorância do jovem policial que se mascarava de autoridade precisava ser confrontada, não com a agressão, mas com a verdade, não com o confronto físico, mas com a força inabalável de sua própria história, com um suspiro quase imperceptível, um gesto de quem se prepara para um ato inevitável. Seu Jorge olhou diretamente para o agente. A voz que ele usou, agora mais séria, mais direta,
carregava um peso que Ramos ainda não conseguia decifrar. Agente, começou seu Jorge, a palavra proferida com uma cadência que denotava respeito, mas sem submissão. Eu não estou aqui para lhe ensinar seu trabalho. Longe de mim tal presunção, mas é meu direito, como cidadão brasileiro, exigir respeito e que a lei seja cumprida em sua totalidade, não apenas em sua conveniência. Se o senhor está buscando por irregularidades, se tem alguma suspeita que justifique tal hostilidade, por favor, me apresente uma justificativa legal para tanta agressividade. O senhor tem o dever de informar. Ramos, visivelmente irritado com a postura inabalável de seu Jorge, cruzou os braços sobre o peito, num gesto de desafio. Seu rosto estava contraído, e a veia em sua testa pulsava levemente. Justificativa legal? Minha autoridade é a justificativa. Eu sou um policial federal. E você, um caminhoneiro. Não me diga o que fazer. Não me diga como fazer o meu trabalho. Bradou ele, a voz subindo de tom novamente, como se quisesse afogar qualquer réplica na força de seu comando. Era a prepotência em sua forma mais crua. O poder pelo poder, sem questionamentos. Ele parecia não conceber que um cidadão comum pudesse questionar seus métodos. Ainda mais, um caminhoneiro, que em seu universo particular, era apenas mês, um na fila, o outro agente Silva, que havia mantido uma postura neutra, quase invisível até então, pigarreou mais uma vez. Desta vez, o som foi um pouco mais alto, um sinal de desconforto, que não passou despercebido por seu Jorge. Silva moveu-se ligeiramente, como se quisesse intervir, mas novamente hesitou, sua mão chegando a tocar de leve o coldre da arma. Tic nervoso, antes de recuar. A tensão no ar era palpável, um duelo silencioso de vontades. Foi nesse ponto que seu Jorge decidiu que era hora de virar o jogo. Não com uma explosão de raiva, mas com a calma estratégica de quem conhece cada peça no tabuleiro. Ele estendeu a mão, não para pegar sua carteira de motorista, que já estava em posse do agente Ramos, mas para alcançar a carteira de identidade, que guardava no bolso interno do paletó velho, pendurado atrás do banco do caminhão. Com um movimento lento e deliberado, ele tirou a carteira. Ao abri-la, um pequeno distintivo dourado, quase imperceptível à primeira vista, brilhou sob os raios oblíquos do sol poente. Não era um distintivo comum de caminhoneiro, nem do alguma associação de classe. Era um símbolo diferente, discreto, mas carregado de um peso que poucos entenderiam. O olhar do agente Ramos, antes de escárnio e superioridade, começou a mudar. Aquela luz de deboche em seus olhos vacilou. A curiosidade e, mais importante, uma ponta de apreensão tomaram conta de sua expressão. O que era aquilo? Que tipo de distintivo um caminhoneiro guardaria com tanto zelo? Ele se inclinou ligeiramente, forçando a vista, tentando decifrar o emblema. Ele estava prestes a descobrir que o velhinho, à sua frente, o homem que ele havia desrespeitado e humilhado publicamente na BR-101, não era apenas um caminhoneiro. Ele era alguém com uma trajetória que o deixaria sem palavras. Uma figura que, em sua própria área de atuação, possuía uma autoridade e um respeito que transcendiam qualquer distintivo policial. Aquele pequeno brilho dourado era a faísca que acenderia a verdade. E a queda da arrogância de Ramos seria tão espetacular quanto a sua ascensão havia sido vazia. A cortina estava prestes a se abrir para a maior lição que o jovem agente receberia em sua vida profissional. Uma lição que começava com um simples e inesperado brilho de ouro. Com a voz calma, mas carregada de uma autoridade que o agente Ramos jamais esperaria de um homem que parecia ter passado a vida inteira por trás do volante de um caminhão. Seu Jorge finalmente revelou o inesperado. Aquele momento era o clímax de uma tensão que se acumulava sob o sol inclemente da BR-101. Agente, começou seu Jorge, sua voz reverberando com uma clareza que contrastava com o barulho ambiente da rodovia. Eu fui caminhoneiro a vida toda. Sim, e sou grato a essa profissão, que me ensinou tanto sobre a vida, sobre o Brasil e sobre a resiliência do nosso povo. Mas antes de me dedicar exclusivamente à estrada, depois da minha aposentadoria, eu exerci outra profissão, uma que me ensinou muito sobre a lei, sobre a justiça e principalmente sobre o peso da responsabilidade que o poder carrega. Ele então estendeu a mão, revelando a carteira aberta, e ali, sob os olhos incrédulos do agente Ramos, o pequeno distintivo dourado brilhou com mais intensidade, não por ser ostentoso, mas pelo que representava. Ao lado do emblema,
um documento com o brasão da República, um símbolo inconfundível da soberania e da justiça. O agente Ramos, que um segundo antes era a personificação da arrogância, aproximou-se hesitante, quase compelido por uma força invisível. Seu queixo caiu ligeiramente, e seus olhos, antes cheios de desprezo, fixaram-se no brasão e, em seguida, no nome impresso abaixo, Jorge de Almeida Prado. Ele leu e releu, 1, 2, 3 vezes. Seus olhos arregalados de surpresa, quase saltando das órbitas, não conseguiam acreditar no que viam. O distintivo não era de qualquer cargo, mas sim o emblema inconfundível de uma das mais altas instâncias da justiça. Prosecutor não era um distintivo de qualquer tribunal, mas daquele que julga as causas mais complexas e define os rumos da jurisprudência em um estado inteiro. Aquele velhinho à sua frente, o homem de mãos calejadas e roupa simples, que ele havia tratado com tanto descaso e humilhação, era nada menos que um desembargador aposentado do Tribunal de Justiça. Um silêncio pesado e ensurdecedor pairou no ar, que antes era preenchido apenas pelo zumbido da rodovia. O sorriso debochado de Ramos desapareceu completamente, substituído por uma expressão de choque puro, incredulidade e, por fim, um pânico crescente. Sua pele empalideceu sob o sol forte. O agente Silva, o companheiro mais discreto ao perceber a mudança drástica na feição do colega e a tensão repentina, também se aproximou, curioso e preocupado. Seus olhos também se fixaram na carteira e no distintivo, e seu rosto espelhou o mesmo choque de Ramos, talvez com uma dose a mais de apreensão e vergonha alheia. A ficha começou a cair, pesada e irreversível, na mente do agente Ramos. Ele não estava apenas humilhando um caminhoneiro comum na beira da estrada. Ele estava desrespeitando um homem que por muitos anos havia sido uma das colunas do sistema judiciário do país. Um homem que havia proferido sentenças, interpretado leis e contribuído para a construção da própria justiça que Ramos, em seu cargo, jurara defender e aplicar. Era uma inversão de papéis brutal, um choque de realidades que desmoronava toda a sua construção de poder e superioridade. A atmosfera na BR-101 mudou drasticamente. O calor do sol parecia ter se intensificado, não mais por causa da temperatura ambiente, mas pelo calor da vergonha que começava a consumir o agente Ramos. Sua arrogância, antes tão proeminente, desfez-se em segundos, dando lugar a um pânico palpável das consequências de seus atos. Ele, o homem que se via como a personificação da lei, estava agora diante de um de seus mais respeitados antigos guardiões, em uma posição de flagrante desrespeito. A revelação era tão inesperada e avassaladora que ele jamais poderia interpretar. O que parecia ser uma abordagem de rotina para reafirmar sua autoridade havia se transformado em uma aula inesquecível sobre humildade, respeito e sobre o verdadeiro poder, que, como seu Jorge provou, nem sempre reside nos uniformes ou nos distintivos de cargo, mas na sabedoria e no caráter. E essa aula, o agente Ramos estava prestes a aprender da maneira mais difícil. O choque estampado no rosto do agente Ramos era uma tela vívida de descrença e terror. Seus olhos, antes dominadores, agora pareciam congelados, refletindo o pequeno distintivo dourado nas mãos de seu Jorge, como se a imagem fosse uma miragem. Dolorosa, seu corpo enrijeceu, uma estátua de puro pânico sob o sol escaldante da BR-101. Ele deu um passo para trás, tropeçando ligeiramente, como se tivesse levado um soco no estômago. Um golpe desferido não por uma mão, mas pela força esmagadora da verdade. O nome, Jorge de Almeida Prado, e o título, que o acompanhava menos desembargador, aposentado do Tribunal de Justiça, menos reverberava em sua mente, como um trovão, esmagando cada partícula de sua arrogância. Aquele velhinho que ele tanto humilhava, que ele pensava ser apenas mais um caminhoneiro na imensidão da estrada, um alvo fácil para sua demonstração de poder. Era uma figura de respeito, de autoridade incontestável no universo jurídico. Ramos, que minutos antes esbanjava prepotência, agora sentia um nó na garganta. Ele tentou falar, mas as palavras simplesmente não vinham. Seus lábios se moviam, mas apenas sons guturais, sem forma, escapavam. Senhor, desembargador, eu não sabia, balbuciou finalmente, a voz embargada pelo constrangimento e pelo pânico. O tom autoritário havia sumido completamente, substituído por um fio de voz quase inaudível, carregado de um desespero palpável.
A ficha não estava apenas caindo, ela estava desabando com a força de um arranha-céu. Ramos, em seu deslumbre, por um poder requemático árido, havia se esquecido de uma premissa básica da vida na estrada e fora dela. As aparências enganam. E mais grave ainda, ele havia desrespeitado a autoridade máxima de um colega de estado, um homem que em seu tempo de ativa julgava e dava a palavra final em casos de imensa complexidade, que podia, com uma canetada, mudar destinos. A figura do desembargador evocava respeito, uma reverência que ele, um jovem agente, estava acostumado a ver ser prestada a si mesmo. Agora, ele era quem devia reverência. O agente Silva, que assistia a tudo com uma mistura de apreensão e alívio. Alívio por não ter participado ativamente da humilhação, empalideceu. Ele sabia as implicações de tamanha imprudência. Os olhos de Ramos, que antes transmitiam uma certeza arrogante, agora refletiam um medo profundo, quase infantil. A queda de sua pose foi espetacular, uma implosão silenciosa que o deixou encolhido, diante da dignidade inabalável de seu Jorge. Aquele momento na BR-101 era uma aula ao vivo sobre a efemeridade do poder e a solidez do caráter. Ramos havia se valido de seu uniforme e sua função para tentar diminuir um homem, mas o que ele não contava era que aquele homem carregava consigo um legado de décadas dedicadas à justiça. Um legado que se manifestava não em gritos ou ameaças, mas na simples e devastadora verdade. O ar parecia vibrar com a tensão, mas também com a ironia cruel do destino. Aquele que tentara ser Rua Algoz agora se via em uma posição de vulnerabilidade extrema, à mercê daquele que ele havia tentado vilipendiar. A arrogância que o inflava, como um balão de ar quente, se desfez em segundos, dando lugar a uma face que mesclava o choque, a vergonha e um terror gélido das consequências. Ramos, em sua mente, já via sua carreira desmoronar, o ridículo público, a repreensão de seus A cena era um espelho implacável para ele. O policial federal, altivo e prepotente, agora estava ali, encolhido, quase implorando por clemência, diante do caminhoneiro que, em sua simplicidade, revelou-se um gigante. A hierarquia, que Ramos tanto usava a seu favor para oprimir os mais inferiores, agora se voltava contra ele de uma forma esmagadora, e a balança da justiça, ainda que de forma poética, começava a pender de forma decisiva. O poder que ele ostentava era ínfimo, quase risível, diante da história e da autoridade moral de Jorge de Almeida Prado. O agente Ramos, completamente desorientado e visivelmente em choque, tentou se desculpar repetidamente, as palavras tropeçando em sua língua, quase inaudíveis sob o sol forte da BR-101. Senhor desembargador, por favor me perdoe. Foi um engano terrível. Eu juro que não fazia ideia de com quem estava falando. Achem que o senhor era só um caminhoneiro. Eu sinto muito, muito mesmo, balbuciou ele curvando a cabeça, incapaz de encarar seu Jorge nos olhos. As desculpas, no entanto, pareciam vazias, proferidas não por um arrependimento genuíno, mas por puro desespero e medo das consequências iminentes que pairavam sobre sua carreira. O medo de ser denunciado, de ter seu nome manchado, era palpável em cada sílaba. Seu Jorge o interrompeu com um gesto sutil da mão, sem levantar a voz, mas com uma autoridade que calou Ramos de imediato. Não precisa se desculpar, agente. Suas palavras, neste momento, não têm a mesma força que suas ações tiveram há pouco. Não me interessa ouvir desculpas vazias. O que me interessa é que o senhor reflita sobre o que aconteceu aqui e que a partir de hoje, essa reflexão seja uma bússola para sua conduta, disse seu Jorge, sua voz mantendo a calma mas carregada de uma gravidade que Ramos sentiu até a medula. O desembargador continuou, sem pressa, cada palavra cuidadosamente escolhida, atingindo o agente com a precisão de um bisturi. A autoridade, agente, vem com responsabilidade, não com prepotência, e o respeito, agente, se conquista, não se impõe, especialmente quando se trata de um cidadão honesto, cumprindo seu dever e tentando ganhar o pão de cada dia. A farda que o senhor veste é um símbolo de proteção, de justiça, não de opressão. E o distintivo que carrega representa a confiança da sociedade, não um salvo-conduto para o abuso. As palavras de seu Jorge, proferidas em um tom suave, mas com uma força avassaladora, atingiram Ramos em cheio. Não eram gritos, nem ameaças, mas uma verdade nua e crua que o confrontava. Ele abaixou a cabeça ainda mais,
sentindo o peso de cada frase, cada sílaba, perfurando sua arrogância e atingindo seu orgulho. Era como se um raio o tivesse atingido, não de fúria, mas de pura e fria realidade. Ele percebeu a dimensão do seu erro, não apenas por ter humilhado um desembargador, mas por ter desrespeitado um ser humano. O agente Silva, que observava a cena em silêncio, sentindo o constrangimento alheio, finalmente se manifestou, sua voz um pouco rouca, tentando quebrar a tensão quase insuportável. Desembargador, começou Silva, dirigindo-se a seu Jorge com o devido respeito. Sinto muito, profundamente pelo ocorrido. Em nome da corporação, e pelo que presenciei, gostaria de saber se o senhor deseja tomar alguma providência formal. Se o senhor pretende registrar uma denúncia ou tomar medidas administrativas contra o agente Ramos. A pergunta pairava no ar, suspensa, pesada com as implicações. A resposta de seu Jorge definiria não apenas o futuro do agente Ramos, mas também enviaria uma mensagem clara sobre a forma como a autoridade deveria ser exercida. Ramos, com a cabeça ainda baixa, levantou os olhos brevemente, em um vislumbre de súplica e desespero. Seu futuro profissional estava nas mãos daquele homem que ele havia desrespeitado tão cruelmente. Mas o desembargador, em sua sabedoria, sabia que a maior punição para a arrogância nem sempre vem de um processo formal ou de uma sanção administrativa. A maior punição, muitas vezes, é a humilhação autoimposta, o peso da consciência, a lição aprendida pela dor do erro. Ele não queria vingança, mas transformação. Ele queria que Ramos entendesse o verdadeiro valor do respeito, da empatia. Silêncio que se seguiu à pergunta de Silva foi carregado de uma tensão quase insuportável. Era um silêncio que falava mais alto do que qualquer acusação. A mente de Ramos devia estar em ebulição, revivendo cada gesto, cada palavra arrogante proferida minutos antes. A vergonha e o arrependimento agora pareciam dominá-lo por completo. Seu Jorge, com a paciência que o caracterizava, deixou o silêncio atuar, permitindo que o agente Ramos absorvesse a gravidade de seus atos sem a interferência de novas palavras. Ele sabia que às vezes o silêncio mais eloquente é aquele que ecoa na alma, ensinando lições que nenhum tribunal ou superior poderia impor com a mesma profundidade. E naquele momento, a BR-101 era o palco de uma das mais importantes lições de vida do agente Ramos. O silêncio na BR-101 era quase mais ensurdecedor do que o barulho habitual dos caminhões. O agente Ramos, curvado em sua vergonha, esperava o veredito de seu Jorge, seu futuro, sua carreira. Tudo parecia pender de um fio. Ele imaginava a reprimenda formal, a denúncia nos altos escalões da Polícia Federal, o escândalo. Sua arrogância havia sido seu algoz, e agora ele estava à mercê de sua vítima. Mas seu Jorge não era um homem de retaliação. Sua vida, tanto na estrada quanto nos tribunais. Ele havia aprendido que a verdadeira justiça nem sempre reside na punição, mas na capacidade de transformar, de ensinar. Vingar-se seria rebaixar-se ao nível daquele que o ofendeu. Ele optou por uma abordagem diferente, mais alinhada com sua sabedoria de vida, com a dignidade que a estrada e os anos de magistratura lhe haviam conferido. Com um gesto suave, Jorge dispensou a pergunta do agente Silva sobre a providência formal. Sua voz, calma e carregada de uma autoridade serena, ecoou no ar pesado. Não, agente, disse ele, dirigindo-se a Silva, mas mantendo o olhar fixo em Ramos. Não é necessário nenhuma providência formal. Não há necessidade de processos ou denúncias que manchem a carreira de um jovem. Espero ainda possa aprender com seus erros. Um suspiro de alívio quase inaudível escapou dos lábios de Ramos, mas seu Jorge não parou por aí. A lectura ainda não estava completa. Ele fez uma pequena pausa, permitindo que a promessa de clemência acalmasse a tempestade no peito do policial, antes de desferir o golpe final, não de punição, mas de sabedoria. No entanto, continuou seu Jorge, sua voz ganhando uma intensidade que prendia a atenção de ambos os agentes. Eu espero, sinceramente, que o que aconteceu aqui, neste pedaço de chão da BR-101, sirva como uma lição valiosa para o senhor agente Ramos. Que este episódio, esta experiência que o senhor proporcionou, e que agora o fez refletir, o force a repensar profundamente a forma como trata as pessoas, independentemente de sua aparência humilde, de sua profissão, seja ela qual for, ou de sua condição social. O senhor está fardado, tem uma arma e um distintivo que lhe conferem poder. Mas esse poder, agente,
deve ser usado para proteger, para servir, para fazer a justiça. Não para oprimir para Hugh Miller. Para mostrar superioridade baseada em uma hierarquia que é apenas passageira. As palavras de seu Jorge não eram um sermão, mas um convite à introspecção. Um convite para que Ramos enxergasse o mundo e as pessoas com outros olhos. A humildade e o respeito, a gente, são virtudes que todo homem deve cultivar, prosseguiu seu Jorge. Sua voz tornando-se mais branda, quase paternal. Mas são ainda mais essenciais para quem porta um uniforme e tem o dever de zelar pela lei. O homem da lei deve ser um exemplo de conduta, de ética, de empatia. Deve ser capaz de ver além das aparências, de reconhecer a dignidade em cada ser humano. O poder real não reside na capacidade de intimidar, mas na de inspirar, na de fazer a diferença de forma positiva. As palavras, ditas com tamanha calma e verdade, atingiram Ramos em cheio, mas de uma forma diferente da dor do medo. Era a dor da vergonha, do reconhecimento do próprio erro. Ele percebeu que havia sido poupado, não por merecimento de sua conduta anterior, mas pela grandeza de caráter do homem que ele tentara vilipendiar. Aquele dia, na BR-101, não seria esquecido tão cedo. Seria uma cicatriz invisível, mas profunda, em sua memória e em sua alma. O agente Ramos, de cabeça baixa, ainda sem coragem de levantar o olhar, murmurou um muito obrigado. Desembargador quase inaudível. A voz estava embargada, carregada de uma sinceridade recém-descoberta e de um arrependimento genuíno. Não era mais o medo da punição que o movia, mas a vergonha de sua própria conduta e a admiração pela grandeza de seu Jorge. Ele sentia-se pequeno, não pela diferença de cargo, mas pela diferença de caráter. Seu Jorge, vendo que sua mensagem havia sido compreendida, apenas acenou com a cabeça. A lição havia sido dada. O caminhoneiro desembargador, com a mesma dignidade com que havia descido do caminhão, agora se virava para seu velho Scania, deixando para trás 2 policiais, um transformado por uma experiência que o faria repensar toda a sua conduta profissional, e o outro, o agente Silva, aliviado, mas também profundamente impactado pela cena que acabara de presenciar. Aquele episódio, que começou com a arrogância cega de um jovem policial, culminou em um momento de profunda reflexão e aprendizado. Na imensidão da BR-101, sob o sol baiano, o desembargador Jorge de Almeida Prado havia dado uma das mais importantes aulas de sua vida, não em uma sala de tribunal, mas na escola da estrada, provando que a humildade, a sabedoria e o respeito são, de fato, as maiores formas de autoridade. Com a poeira baixando lentamente no acostamento da BR-101 e o sol começando a se inclinar preguiçosamente no horizonte, seu Jorge retornou à sua cabine. Cada passo era deliberado, carregado com a dignidade de quem havia acabado de proferir uma sentença moral, não em um tribunal, mas no palco inusitado da rodovia. Ele ligou o motor do velho Scania, e o ronco familiar do diesel preencheu o ar, um som de normalidade após o turbilhão emocional. Com calma, ele engatou a marcha e suavemente colocou o caminhão de volta na estrada, reintegrando-se ao fluxo ininterrupto de veículos que cruzavam o país. Ele não sentia raiva, não havia um pingo de rancor em seu coração, apenas profunda tristeza pela forma como o agente Ramos havia agido. Era uma tristeza pelo desperdício de um poder que deveria ser usado para o bem, mas que se manifestara de forma tão mesquinha. Contudo, junto à tristeza, uma ponta de esperança brotava em seu peito. A esperança de que aquela lição, embora dura e constrangedora para o jovem policial, pudesse germinar em seu íntimo e gerar uma mudança positiva. Seu Jorge acreditava na capacidade de redenção, na possibilidade de aprender e crescer com os erros. A vida na estrada continuava, alheia aos dramas pessoais que se desenrolavam em suas margens, com seus desafios inerentes, o cansaço das longas jornadas, os perigos do asfalto, a saudade de casa, menos, mas também com suas belezas singulares, o nascer do sol, pintando o céu de 1000 cores, a imensidão da paisagem que se transformava a cada quilômetro, a solidariedade dos companheiros de profissão. Seu Jorge pensava em como a vida era cheia de ironias, em como o destino tecia seus fios, de forma imprevisível. Ele, um desembargador aposentado, com uma carreira brilhante nos meandros complexos da justiça, havia encontrado na boleia do caminhão a liberdade e a tranquilidade que a vida nos tribunais, por vezes, não oferecia. A burocracia,
Os formalismos e as pressões do cargo haviam sido trocados pela simplicidade rústica da estrada, onde a verdade se mostrava em sua forma mais crua e paradoxalmente mais libertadora. Aquele episódio com o agente Ramos, apesar do desconforto inicial e da humilhação momentânea, apenas reforçou sua crença mais profunda, a de que o respeito ao próximo é a base de qualquer sociedade justa e funcional, e que a verdadeira autoridade não reside em um distintivo brilhante ou em um uniforme imposto, mas no caráter, na sabedoria e na capacidade de tratar a todos com dignidade, independentemente de sua posição social. Ele havia visto muitos poderosos se curvarem à sua vaidade e muitos humildes se elevarem pela sua integridade. Para seu Jorge, a estrada era muito mais do que um mero caminho de A a B. Era uma escola sem muros, um palco de aprendizado contínuo. Cada quilômetro percorrido trazia novas histórias, novos encontros e invariavelmente novas lições. As paradas em postos de beira de estrada, as conversas com outros caminhoneiros e viajantes, a observação silenciosa da vida que pulsava ao redor da rodovia. Tudo isso contribuía para a sua sabedoria acumulada. Ele sabia que a jornada do agente Ramos também continuava, mas agora, talvez, com um olhar diferente. Aquele jovem, que antes se via como o dono da verdade, havia sido confrontado com uma realidade que desmantelou suas certezas. A semente da dúvida sobre sua própria conduta havia sido plantada, e seu Jorge esperava que ela germinasse em autocrítica. E por fim, em uma mudança para melhor, o horizonte se abria à frente de seu Jorge, prometendo novas paisagens, novos desafios e, quem sabe, novas histórias. Ele sentia o peso do caminhão sob seus pés, o cheiro de diesel e estrada, e um contentamento sereno. Ele era, e sempre seria, um caminhoneiro, mas era também, e para sempre, um desembargador. E a estrada, com sua vastidão e imprevisibilidade, havia lhe proporcionado a plataforma perfeita para uma das mais valiosas aulas de sua vida. Uma aula sobre a essência do poder e a imensa força da humildade. A história do inusitado encontro na BR-101- o policial federal arrogante e o caminhoneiro que se revelou um desembargador aposentado não demorou a se espalhar. Como fogo em capim seco, os detalhes do incidente voaram pelos corredores da Polícia Federal, sussurrados nos cafés da manhã, discutidos nos grupos de WhatsApp e analisados nos gabinetes de chefia. A princípio, a notícia gerou uma apreensão generalizada. A conduta do agente Ramos, relatada pelo agente Silva, e certamente por alguma outra fonte anônima, poderia ser um escândalo. A humilhação de uma autoridade do judiciário, ainda que aposentada e disfarçada de simplicidade, era algo grave, com potencial para gerar repercussões administrativas severas. No entanto, a atitude de seu Jorge, de não levar o caso adiante formalmente, de não protocolar uma denúncia ou exigir um inquérito, surpreendeu a todos. A decisão do desembargador aposentado não apenas evitou um embaraço público para a corporação, mas também lançou uma sombra de questionamento sobre a forma como alguns agentes exerciam sua autoridade. A descrição de seu Jorge, sua recusa em buscar retaliação, revelou-se um golpe mais potente do que qualquer sanção oficial. Ele não puniu o agente Ramos com a lei, mas com a própria consciência do policial. O impacto da humildade do desembargador foi muito maior do que qualquer punição formal. O agente Ramos, profundamente envergonhado e reflexivo, passou por uma transformação notável. O incidente na BR-101 funcionou como um divisor de águas em sua carreira e em sua vida pessoal. Aquele sorriso de escárnio, que antes marcava seu rosto, deu lugar a uma expressão mais ponderada. A voz arrogante cedeu espaço a um tom mais respeitoso. Ele começou a repensar suas atitudes, a tratar os cidadãos com uma empatia que antes lhe era completamente estranha. Sua forma de abordar, de fiscalizar, mudou. Ele passou a exercer sua função com a seriedade e a ética que ela realmente exigia, não com a prepotência que a desvirtuava. Seus colegas e superiores rapidamente notaram a mudança. O agente Ramos, antes temido por sua rigidez e, por vezes, por sua falta de tato, passou a ser visto com uma nova luz. A prepotência deu lugar à modéstia, e a arrogância, à empatia. Ele se tornou mais acessível, mais humano. Começou a ouvir mais a Diego Hermanos. A lição de seu Jorge ecoava em cada uma de suas abordagens, em cada interação com o público. Ele passou a se questionar:
Estou agindo com a dignidade que meu uniforme exige. Estou respeitando o cidadão como o desembargador Prado me respeitou. Mesmo quando eu o desrespeitava, a história de Seu Jorge se tornou um exemplo informal dentro da corporação. Uma espécie de fábula moderna sobre o verdadeiro significado da autoridade. Não era contada em relatórios oficiais, mas em conversas informais, em almoços, em momentos de descontração. Um lembrete silencioso de que a autoridade deve ser usada para servir para proteger, e não para oprimir ou humilhar. A narrativa do caminhoneiro desembargador virou um tipo de prova social de que a verdadeira força não reside no poder de mando, mas na sabedoria, na experiência e na capacidade de manter a humildade, mesmo diante de provocações. O episódio, que poderia ter sido um escândalo público, uma mancha indelével na reputação da Polícia Federal, tornou-se, paradoxalmente, uma valiosa lição de vida para muitos. Não apenas para o agente Ramos, mas para seus colegas que testemunharam ou ouviram sobre o ocorrido. Ele demonstrou que a grandeza de um homem não está no título que ostenta, mas na forma como ele se comporta quando o título é retirado, e que a verdadeira força de caráter se revela na capacidade de um homem de reconhecer seus próprios erros e de aprender com eles, transformando uma experiência negativa em um catalisador para o crescimento pessoal e profissional. A Queldaia, na BR-101, longe de ser apenas mais uma ocorrência, gravou uma verdade inesquecível. A humildade, quando praticada por alguém de grande sabedoria, tem o poder de impactar e transformar mais do que qualquer punição. Meses se passaram, desde aquele encontro transformador na BR-101. As estações mudaram, as paisagens da estrada se alteraram com as chuvas e o sol, mas a lembrança daquele dia permaneceu vívida na memória de todos os envolvidos. Seu Jorge continuou suas viagens, com a mesma serenidade e o amor inabalável pela estrada que sempre o caracterizaram. Cada nascer do sol que o encontrava ao volante do seu velho Scania era um novo convite à reflexão, uma confirmação de que a vida, em sua essência, é um ciclo contínuo de aprendizado. Ele sabia que cada pessoa que cruzava seu caminho, cada conversa em um posto de gasolina ou em uma borracharia, deixava uma marca, moldando quem ele era e reforçando suas convicções. Para Seu Jorge, a estrada era sua mais fiel mestra. Ali, ele encontrava a liberdade para pensar, para observar, para absorver a complexidade do Brasil e de sua gente. O episódio com o agente Ramos, por mais inusitado que fosse, apenas consolidou sua crença na importância da humildade e do respeito mútuo. Ele não guardava rancor. Sua sabedoria o impedia de se apegar a emoções destrutivas. Preferia focar na possibilidade de crescimento, na capacidade do ser humano de se transformar. O agente Ramos, por sua vez, havia se tornado um profissional e um homem notavelmente diferente. Aquele dia na BR-101 havia sido um catalisador. A humildade que antes lhe faltava, a empatia que parecia alheia à sua postura, agora eram qualidades evidentes em seu comportamento. Ele nunca mais esqueceu a lição do caminhoneiro desembargador. A imagem de Seu Jorge calmo e dino, com o distintivo dourado em suas mãos calejadas, era um lembrete constante, uma âncora que o puxava para a realidade cada vez que a arrogância tentava se insinuar. Seu trabalho como policial federal ganhou uma nova dimensão. As abordagens se tornaram mais justas, as palavras mais ponderadas. Ele passou a ouvir com mais atenção, a observar com mais perspicácia, buscando compreender as situações antes de julgar. Seus colegas e superiores não apenas notaram a mudança, mas a admiraram. Ramos, que antes era visto com uma mistura de respeito e receio, agora inspirava confiança e admiração. Ele se tornou um exemplo de como é possível aprender e evoluir, mesmo depois de cometer um erro significativo. A prepotência que o definia havia sido substituída por uma maturidade que o tornava um agente mais eficaz e, acima de tudo, mais humano. A história de Seu Jorge e do agente Ramos, como tantas outras lendas urbanas da estrada, começou a ser contada e recontada nos postos de gasolina, nas paradas de descanso e nas conversas entre caminhoneiros. Ganhou contornos quase míticos. Um conto que falava sobre respeito, humildade e sobre como as aparências podem enganar. Era uma narrativa que ressoava profundamente com aqueles que vivem a vida na boleia, que enfrentam diariamente os desafios da estrada e as diversas facetas da humanidade. Para o público-alvo, para os caminhoneiros e para as pessoas que se interessam por essas vidas sobre rodas. A história de Seu Jorge se tornou um lembrete constante,
A estrada é uma escola, e nela, a sabedoria e a gentileza sempre prevalecem sobre a arrogância e o preconceito. Ela ensinava que a verdadeira força não reside no poder físico ou institucional, mas na integridade do caráter e na capacidade de manter a dignidade em face da adversidade. A vida segue seu curso, e com ela, as estradas brasileiras continuam a guardar histórias incríveis, histórias de superação, de encontros inesperados, de lições aprendidas e de vidas transformadas. O Scania de Seu Jorge continua a rodar, levando suas cargas e suas experiências, um símbolo de resiliência e sabedoria. E o agente Ramos, em algum lugar, continua exercendo sua profissão, agora com a consciência de que a maior autoridade não se impõe, mas se conquista pelo respeito e pela humildade. A BR-101 e todas as outras rodovias do Brasil seguem sendo o cenário para dramas e comédias, para tragédias e triunfos, para a vida que acontece entre um ponto e outro, esperando para serem contadas, ouvidas e, acima de tudo, compreendidas.